Pessoal, na segunda-feira passada, a gente fez um trabalho diferente, né? A gente fez um perguntas e respostas, tá? Para quê? Para ver se quebrava a timidez de vocês. Então, podem continuar perguntando. Nós vamos dar sequência no estudo, mas, por favor, o que tiver de dúvida, o que não entender, o que não concordar, pergunte, fique à vontade, pode interromper. Até é bom, até nos ajuda, né? Porque senão fica um negócio muito monótono. Só eu falo aqui, um monte de espírito fala, né? Mas então fiquem à vontade, tá? Ainda vai, vamos lá. Ainda que a pergunta não tenha muito a ver com o que a gente está tratando na noite, tá bom? Vamos combinar assim? Porque eu tenho certeza que se a gente fizesse mais uma noite de somente perguntas, a gente teria mais 3, 4, 5 segundas-feiras só tirando dúvidas, né? Mas a gente quer andar um pouquinho também, né, com o Livro dos Espíritos. Nós estamos aí há 1 ano e 8 meses, 2 anos, né? Estamos completando quase 2 anos de estudo e ainda estamos nas 678. E a gente vai devagar, a gente vai entendendo, a gente vai fazendo um bate-papo, né? A gente vai conversando sobre a doutrina, tá? Como hoje tem muita gente nova, né? Muita gente nova, então a gente vai dar uma pequena explicação. Nós estudamos aqui nas segundas-feiras o Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da doutrina espírita kardecista, né? É um livro que foi escrito pelo Kardec? Não. Como não, pô? Não, ele foi codificado por Allan Kardec. É importante lembrar que o Livro dos Espíritos, as 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, né? A gente tinha um quadro, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles foram ditados pela espiritualidade superior. Veja bem, não é uma coisa da cabeça de Allan Kardec. Allan Kardec não filosofou em cima da doutrina espírita. Ele simplesmente codificou. O que quer dizer isso? Ele organizou. Então, Kardec, que lá começou a estudar sobre a influência dos espíritos no mundo terreno, começou a identificar um grupo de pessoas que tinham o que a gente chama de mediunidade, né? Sabe quem tem mediunidade aqui? Todo mundo. Ah, Paulo, eu não tenho não, porque eu nunca senti nada. Aí o Allan Kardec também nos ensina, né, no Livro dos Médiuns, né? Falou, você não tem mediunidade? Não, nada, nada, nada. Tá. Você pode ser obsediado por um espírito? Posso. Então você tem mediunidade, né? Então, Allan Kardec usou um método chamado método do controle universal, um método científico de aprendizado. O que ele fazia? Ele identificou um grupo de médiums de confiança, médiums que ele via que eram corretos, que eram confiáveis, e aí por carta, né, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Orkut, né? O Orkut já ficou para trás. Kardec mandava perguntas, a mesma pergunta, para um grupo muito grande de médiuns espalhados pelo mundo, principalmente pela Europa, Estados Unidos e Inglaterra. E quando as respostas mediúnicas vinham, o que ele fazia? Ele comparava. Porque se eu pergunto para um espírito, que cor que é esse laser point? Se um fala que é preto, o outro vai ter que falar que é, e o outro? E o outro? E o outro? Principalmente estando distantes. Então foi esse o trabalho de codificação que Allan Kardec fez. Então ele começou a ver que as respostas eram idênticas. E que não havia condições de que um médium de um país entrasse em contato com o outro para perguntar o que ele tinha perguntado. Naquele tempo isso não era possível. Então as respostas eram extremamente confiáveis, muito críveis, né? Daí ele tirou as 1009 questões do Livro dos Espíritos, ok? Então tudo que a gente vê aqui são perguntas elaboradas por Allan Kardec, intuído pela espiritualidade, mas as respostas são do espírito de verdade e de seu grupo de espíritos iluminados, né? Espíritos muito avançados, espíritos muito evoluídos,
que vieram trazer para a gente a doutrina na Terra. Tem 2 lugares aqui, Cláudia. Tá. Né? Então, é disso que se trata. E o nosso compromisso, o compromisso da casa, é a gente passar estritamente a doutrina, passar o que é que o Espiritismo diz, e não a opinião pessoal do Paulo. Quando eu faço isso, eu aviso, falo, a minha opinião é que tal coisa. Mas a gente veio aqui para estudar a doutrina, tá ok? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade que a gente vai se conversando. Oi, já? É. Por que ele começou? Então, lá na Europa, nos anos de 1850 e alguma coisinha, havia os salões, né? Na Europa, especialmente na França, os cafés, os salões, era a vida social, a vida noturna era essa. E começou a surgir uma brincadeira de salão chamada mesas girantes, ou mesas falantes. Quem aqui, agora nós vamos ver quem é a idade, né? Quem é que já fez a brincadeira do copo? Né? Então, lá na nossa infância, a gente já ouvia falar da brincadeira do copo. O que aconteceu lá em Paris foi mais ou menos igual. Todo mundo se denunciou na idade, né? Todo mundo, tem uns que, né? E aí, o que acontece? Como isso acabou virando uma febre, né? Começou a chamar demais a atenção, a Escola de Ciências de Paris, da qual Kardec sempre foi membro. Pessoal, Kardec era pedagogo, professor, falava fluentemente 5 idiomas, tinha publicado livros de química, de física, de matemática, de gramática francesa, de gramática alemã. Ele era um estudioso. E aí ele foi convidado e contratado pela Academia de Ciências para estudar o fenômeno, para dizer se aquilo era ou se não era. Tá? Foi assim que tudo começou. E o que foi um convite para só ver se era fraude ou se não era fraude, quando Kardec começou a estudar, ele começou a ver que havia fraude, né? Gente levantando a mesa com a perna, né? Cordão, fio de nylon, mas Kardec também começou a identificar alguns grupos de pessoas onde isso realmente acontecia. Então as mesas realmente levitavam, cadeiras eram arremessadas dentro do salão, né? Havia algum tipo de inteligência, porque a perguntas inteligentes haviam respostas inteligentes, naquela época ainda com batidas, né? Com toques. Né? Então Kardec começou cientificamente falou, olha, então se você for sim, você bate uma vez. Se for não, você bate duas. Começou bem raso mesmo. Né? Você é um espírito? Você gosta de uma... E aí foi evoluindo. Daí houve uma pequena evolução e começou a se perceber que além das batidas, tal, que esses espíritos também conseguiam conduzir um lápis dentro de uma cesta de vidro sobre um papel. E aí começou a escrita, depois da escrita começou a psicografia que temos até hoje, que é onde os espíritos escrevem através do médium, a psicofonia, que essa casa faz muita psicofonia, onde os espíritos falam através dos médiuns, e aí foi evoluindo. Beleza? E estamos nessa até hoje, Zé. É? Mexe minha mão, segurei firme, ele mexeu. Na sua mediunidade? Por acaso que eu não acreditava. O pessoal não vai acreditar, né? Pessoal, o que o Zé está falando aqui, numa reunião mediúnica ou num trabalho mediúnico, isso acontece. Isso é uma realidade. Muitos médios que estão em desenvolvimento passam por isso, há sempre a dúvida. Né? Por quê? Porque a psicofonia, a psicografia, a influência dos bons espíritos sobre os médios é muito tênue. É quase que imperceptível.
Tem médium que tem 15 anos de mediunidade e ele vira para a gente e fala assim, mas eu não sei se fui eu ou se foi o espírito, até hoje. De tão tênue, de tão amoroso que é. Né? Então, o que o Zé está falando já ouvi essa história de vários médiuns. Eu não acredito nisso também, eu venho aqui faz um ano, não acontece nada, então eu quero saber do negócio. Hoje, se não acontecer nada, eu vou embora daqui, não vou voltar nunca mais. Senta na mesa e fala num idioma desconhecido. Né? Isso realmente acontece. No caso do Zé, ele falou, mexe aí. E a mão mexeu involuntariamente. Pessoal, reflexão da noite, né? A gente está falando lá um pouquinho do Evangelho, das nossas reflexões. Em Mateus capítulo 16, lá no versículo 27, Mateus está falando sobre Jesus, né? O que é que Jesus falou para os apóstolos, né? E Jesus fala essa frase aqui, que tem muito a ver com o trabalho de hoje. Jesus falou, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Quem era o Filho do Homem? Ele mesmo. Né? Ele sempre se referia a ele numa terceira pessoa, por uma questão até de humildade. Né? Então, o Filho do Homem era ele, Filho do Pai, ele queria dizer. Né? E ele virá na glória de seu Pai, na forma espiritual. Qual é a glória do Pai? O Pai, o nosso Deus Criador, ele é todo espiritual. Com os seus anjos, com toda a sua equipe de séculos. No Espiritismo, nós não falamos de anjos, né? Nós tratamos como espíritos puros ou espíritos bondosos. Mas, como Kardec nos ensina, dê o nome que você quiser. Não importa. O que importa é a qualidade do espírito. Né? Então a gente sabia que existem essa pleiade de espíritos muito puros, que nós chamamos de anjos, e que estão aí trabalhando sempre junto da humanidade. E aí, Jesus reitera uma expressão que está lá no Velho Testamento. Né? E ele fala assim, e então o meu Pai, né, Deus, retribuirá a cada um segundo as suas obras. É uma frase curta, né, pequena, mas ela tem muitos significados. Primeiro, Jesus está falando aqui para a gente, de novo, da lei de causa e consequência. Né? A mesma parábola lá do Velho Testamento da semeadura. Olha, falamos disso toda noite aqui, né? Mas toda noite a gente precisa repetir para a gente botar isso na cabeça. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Pessoal, você faz o que você quiser da sua vida. Você tem essa liberdade. Deus nos deu o livre arbítrio. Ok? Então podemos fazer o que quisermos da nossa vida. Porém, as consequências disso são obrigatórias. E não adianta querer botar a culpa em Deus, botar a culpa no obsessor, botar a culpa no diabo, botar a culpa no vizinho, porque a gente terceiriza muito as nossas culpas, né? Essa é uma lei universal e dela ninguém escapa. A lei da causa e da consequência. Tudo que fazemos, pessoal, vou mais fundo, vou deixar vocês mais preocupados. Tudo que pensamos gera uma consequência no fluido cósmico universal. Ok? O que é esse TAR desse fluido cósmico universal, Paulo? Já estudamos, para aqueles que estão chegando hoje. Nós espíritas, a espiritualidade nos diz que todo o universo não é vazio. Não há vácuo no espaço. Não há o nada. O nada não existe. Todo o universo de nosso Pai é permeado por matéria, uma matéria menos densa, que nós chamamos de fluido cósmico universal. É através desta matéria, deste fluido cósmico universal, que tudo mais é criado.
toda a matéria densa, a cadeira que vocês estão sentados, o ar que a gente respira. E aí, a parte mais interessante, o pensamento que realizamos, a atividade da espiritualidade para conosco e de nós para com ela. Tudo é utilizado esse fluido cósmico universal. Tá ok? Então, pessoal, sempre que a gente pensa, a gente modifica de alguma forma o fluido cósmico universal. Por isso que Jesus também ensinou para a gente uma outra frase. Orai e vigiai. Vigiai os vossos pensamentos. Vê direito o que você pensa. Né? Para a gente ter uma ideia um pouquinho mais, para preocupar vocês um pouquinho mais, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Cada um de nós aqui está pensando numa coisa nesse momento. Nós não temos a capacidade de ver nem de perceber. Mas a espiritualidade presente, sim. Então a espiritualidade presente, ela é capaz, ela faz isso nesse momento. Ela está junto de cada um de nós. E ela vê o que pensamos. Os problemas que temos lá para trás. As negatividades que acumulamos com os nossos pensamentos. Às vezes alguma pequena doença que temos. Porque eles conseguem visualizar isso. Raros médiuns também têm essa capacidade. Né? Chico tinha essa capacidade, Divaldo tem um pouco dessa capacidade, e outros médiuns específicos de cura têm essa capacidade. Então isso é uma prova de que tudo que pensamos, tudo que fazemos, reflete no universo. Ok? E aí Jesus fala então que Deus vai julgar cada um de nós de acordo com a nossa obra, o que fizemos na vida. Ok? Mas o maior juiz, pessoal, não pense que vai ter um Deus sentado na cadeira de barba longa, falando assim, você chutou o cachorrinho no dia 13 de setembro, às 19. O grande juiz, o inevitável juiz, sabe quem é? Nós mesmos. Porque quando emancipamos a alma, quando abandonamos a matéria, vamos para um plano espiritual onde não existe a mentira. E vamos, cada um de nós, nos defrontarmos com as nossas próprias verdades. Tá ok? Paulo, como é que você sabe disso? Além de estar na doutrina, nós vemos isso constantemente nos trabalhos de desobsessão, que não são de desobsessão, né? Eu acho o termo mal colocado, mas o trabalho de socorro de espíritos que a gente tem aqui às quartas-feiras. A grande maioria dos irmãos desencarnados, que estão desencontrados, perdidos, tem como causa o remorso, a culpa, e ninguém lhes apontou o dedo na cara. Não há um juiz sentado no trono, mas há uma autocompreensão disso daí. Tá ok? Tudo bem? Então, pessoal, a cada um conforme as suas obras. Legal? Vamos seguir. Uma outra frase que eu queria passar para a noite hoje, antes da gente entrar no estudo. Falar de Jesus a um amigo é muito bom. Muito bom. Mas tem uma coisa melhor, que a gente pode fazer mais fácil. Falar a Jesus de um amigo. Deu para entender? Em vez de você ficar querendo catequizar, evangelizar aquele seu amigo que era seu amigo do problema, né? Fala um pouquinho de Jesus para ele, mas fala mais dele para Jesus que surte mais resultado. Tá bom? Pode, mas só pode falar bem. Pode? Você vai falar, Jesus, que sogra maravilhosa que eu tenho. Então tá bom. Vamos lá? Estamos lá na parte terceira, falando das leis morais. Estamos falando sobre a lei do trabalho, né?
Já falamos que o trabalho é fundamental, tudo trabalha, tudo funciona no universo de Deus, nada é ocioso, nada é inútil, não existe nenhum espírito inútil, não existe nada no universo que seja inútil. Eu tenho um primo que é meio inútil, porque não faz nada o dia inteiro, vai pagar o preço. Semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, então mesmo ele vai, né? Falamos sobre a necessidade do trabalho, falamos que toda ocupação útil é um trabalho, espiritualmente falando, que a espiritualidade trabalha incessantemente, e o espírito não dorme, o espírito não descansa, o espírito não tem as necessidades da matéria, né? Pessoal, o espírito não come, não bebe. Ah, mas eu vi lá no filme que o espírito... Sim, são espíritos ainda na fase de desmaterialização, na perturbação. São espíritos que ainda se encontram em colônias espirituais, né? Tá? Então, por isso que a gente vê isso em filmes, né? Então, Jesus, que deu o exemplo para a gente, quando veio aqui, trabalhou, aprendeu o ofício do Pai, né? Jesus era carpinteiro, assim como José, seu pai, tá? Então, todo mundo trabalha. E ele não precisava, né? Ok? Então, dando continuidade lá na 680, Kardec pergunta, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Porque se ele falou que tudo trabalha, e toda ocupação é um trabalho útil e a gente precisa trabalhar, ele falou, tem gente que não consegue aí. É um inútil? Deus é justo. E, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Então, o que o Espírito de Verdade nos fala? Não, tudo tem uma utilidade. Aquele que nasceu com uma série de dificuldades e não conseguiu trabalhar, Deus entende. É uma outra prova, é uma outra expiação. O que se condena, o que se reprova, é aquele que é inútil por preguiça, por desídia, né? Porque não quer fazer nada da vida. E mais, né? A gente tem junto com esse tipo humano aquelas pessoas que se isolam da sociedade, que não querem fazer nada, que se juntam em comunidades e acham que estão fazendo muito bem, né? Ah, eu vou sair desse mundo louco, dessa sociedade louca. Nós vamos ver mais para frente que nós temos a lei de sociedade. O convívio com a sociedade nos é importante, nos é necessário. É com esse convívio aqui, com as pessoas boas e com as pessoas ruins, que a gente vai acertando os nossos ponteiros e corrigindo as nossas imperfeições. Se a gente não tem essa convivência, a gente não tem o trabalho, você não desenvolve, não progride, tá? Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades, com as suas capacidades. Legal? Somos filhos de um Deus misericordioso, não poderia ser diferente. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Cadê os pais? Nós não estamos falando de direito, nós estamos falando de espiritualidade. E o Kardec pergunta, e aí, os filhos são obrigados a trabalhar para seus pais? Mas muito cuidado, porque nessa primeira pergunta que Kardec faz, é que havia um costume na época, naqueles anos, né, de 1800, 1700, onde os filhos tinham que ser servos, né, dos pais. Tá? Mas vamos lá. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Espírito de Verdade falando isso daí, pessoal. Né? Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Olha que interessante, é por isso que a gente tem tanto amor por esses pestinhas.
né? Se a gente for ver bem, criançada deixa a gente louco, mas a gente tem um amor paternal muito grande por eles, né? E o inverso. Nós vamos ficar uns velhos chatos, uns velhos cheios de mania, e nossos filhos vão continuar tendo aquele amor filial por nós. Veja como é providencial, né? Para a gente poder se aturar na velhice e assim por diante. É um sentimento natural. A gente já nasce com esses dois amores aí. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Será? Os irmãos esquecem de ajudar os outros irmãos? Hoje em dia? Não, né? O mundo mudou, né? Tem irmão que não fala com o irmão, tem filho que não fala com o pai, tem pai que não fala com o filho. Pessoal, não é que estamos num mundo horrível, mas estamos num mundo de provas e expiações. E se vocês forem ver bem, nós não estamos muito diferentes do que éramos em 1800 e não estamos muito diferentes do que éramos há 2000 anos atrás. Mas por que, Paulo? Porque a gente não aprendeu, ninguém evoluiu? Não esqueçam que o planeta é um planeta de provas e expiações. Chegam espíritos imperfeitos para o aprendizado e imigram espíritos que já desenvolveram para outros lugares. Mas a escola, pessoal, as provas são as mesmas. As provas são as mesmas. Então, cuidado, não tenham essa visão de que o mundo não progride. Lei do progresso, tudo progride. Se hoje chegou 2 bilhões de espíritos imperfeitos no planeta Terra, saíram 2 bilhões para planos mais elevados. É assim que a coisa funciona. Oi? Para Júpiter, de preferência, Júpiter me aguarde, né? Tô doidinho para ir para lá, né? Vamos lá. Tudo bem até aí? Ninguém gosta de trabalhar, né? É difícil, né? Mas tudo bem. Limite do trabalho. Aí o Kardec falou, bom, então, né? Tem um limite, temos um repouso. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E aí, o que vocês acham que Deus falou? O que vocês acham que é espiritualidade? Ah, com certeza, né? Sem dúvida. Sem dúvida a gente tem que repousar. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. O que ele quer dizer aqui? Nós estamos encarnados, ok? Estamos falando aqui do mundo material. Quem cansa é o corpo, pessoal. Quem precisa de sono é o nosso cérebro. Quem precisa do descanso reparador é o nosso fígado, é o nosso baço, é a nossa medula que vai repor sangue. Nosso corpo troca de células a cada 28 dias, é isso, Cláudio? Nerso, como é que é? Vocês sabiam que a cada 28 dias vocês trocaram tudinho de pele? E a gente não vê, né? A gente vai sempre em progresso. E é esse corpo que necessita do repouso. E é desse trabalho e desse repouso que a gente está falando. Mas o Espírito de Verdade complementa que o repouso também auxilia no uso da inteligência. Quando o trabalho é muito braçal, quando a gente fica muito empenhado no trabalho, a gente não tem muito tempo para pensar na vida. E é nesse repouso que a gente deve dedicar um tempo para pensar na vida. E aí ampliar a nossa inteligência, né? Para que a gente se eleve acima da matéria. Tá ok? Vamos seguir. Qual que é o limite do trabalho? Ó, vamos lá, vamos para a resposta e depois a gente comenta. Qual que é o limite do trabalho? O das forças.
né? O das forças. Mas ele complementa isso. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem. Então, quem é que tem que saber o seu limite de carga de trabalho? Cada um de nós individualmente. Por quê? Porque cada um é cada um. Né? Eu não aguento carregar 50 sacas de milho que o Zé carrega em meia hora. Né, Zé? Não, nem quando tinha 18. Era o... então. Então, pessoal, o nosso corpo, ele varia de cada um para cada um. Cada um tem uma capacidade de sono, cada um tem uma capacidade de estar alerta, cada um tem um jeito. Recomendação média é 8 horas de sono, mas tem gente que dorme 3 e está ótimo. Tem gente que dorme 9 e está com sono. Por isso que, sabiamente, a espiritualidade falou, o limite é o das forças. Mas Deus deixa livre para o homem decidir, né, a sua capacidade de trabalho ou não. Se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Isso era uma preocupação na Europa daquele tempo, né? Ainda havia o trabalho semi-escravo. Não havia ainda a legislação trabalhista, né? As pessoas trabalhavam desde criança, 9 anos, 8 anos de idade, trabalhavam 10, 12, 15, 16 horas, né? Vocês sabem que o próprio Chico, o Chico Xavier, com 9 anos de idade, trabalhava numa tecelagem. Com 9 anos de idade, trabalhava 12 horas por dia. E tanto que ele adquiriu uma doença pulmonar por causa do resíduo de lã. E nós estamos falando de Brasil de 1900 e alguma coisinha. Então, na Europa de 1800, isso ainda era pior. Por isso as perguntas nesse sentido. Né? Falei, e aí? Quem coloca impor abusos, né? Trabalho excessivo, é uma das piores ações. Então, quem tiver funcionário, quem tiver trabalhador, né? Pense bem, temos ali um ser humano. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores. Nesse item, há um outro comentário de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um espírito que ditou muita coisa no Evangelho. E apesar de ele ser um santo católico, ele tem uma atuação espírita muito forte. Né? E Santo Agostinho já dizia que o poder, todo o poder da terra, emana de Deus. Né? Que o poder que nós temos nos foi dado por Deus. Cuidado com o que você faz dele. Até porque as várias reencarnações é um jogo de papéis. Hoje você é chefe, amanhã você vai ser funcionário. Hoje você é homem, amanhã você será mulher. E é assim que a coisa funciona para a gente progredindo. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, quem abusa, quem judia dos seus inferiores, acaba transgredindo a lei de Deus. Tá bom? Tem um homem direito de repousar na velhice? Eu não sei por que o nego está olhando para mim. Né? Eu estou moço ainda. Nerd, e aí? Né? Aposentadoria. Deus permite aposentadoria? Sim, que a nada a gente é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, quando a pessoa, homem ou mulher, sentiu que suas forças já começaram a chegar num certo limite, é hora de parar? É hora de parar. Ok. Mas aí o Kardec vai falar, tá, mas vive como, né? Vamos lá. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Então, aquele que não juntou dinheiro, que não se preparou para a velhice, ou preparou-se, mas foi surpreendido por qualquer outra coisa na vida, né?
E aí? Ah, filhará, o forte deve trabalhar para o fraco. A gente vê isso na sociedade? Muito raramente, né? Não tendo este família, a família deve prover primeiro os idosos. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes desta família. Até temos aí o sistema de previdência, né? Alguma coisa pública, né? Que está meio deteriorada, na verdade, né? Era para ser o ideal, era para funcionar bem. Então temos, mas não funciona bem por causa da má gestão dos próprios homens, né? Mas estamos lá, a nossa sociedade pelo menos está tentando cumprir a lei de Deus, né? Essa é a lei de caridade, que a gente vai ver mais lá para frente também. É outra lei moral, tá ok? Beleza? Pessoal, nós vamos iniciar então agora a lei da reprodução. Como faltam 15 minutos, 16 minutos, eu vou deixar para começar na próxima segunda-feira e vamos de novo abrir para perguntas variadas. Pode ser? Tem um monte de gente, ficou um monte de coisa para trás na segunda-feira passada, né? Então vamos lá. Então na próxima segunda-feira a gente vai começar a falar da lei da reprodução. Não percam, porque aqui nós vamos citar a questão do aborto, né? Nós vamos falar sobre a lei de reprodução. Dúvidas, perguntas? Fala, Ângela. Vamos lá. Vamos lá. Todos trabalham. Todos têm uma função. Ah, ótimo. Eu tinha certeza que você ia perguntar. Então, por que que ela tá... nós dissemos aqui que todo espírito trabalha. Na verdade, pessoal, toda a criação do Pai, Deus é tão perfeito, tão justo, que toda a criação do Pai tem uma utilidade, tem uma função útil. Por isso que ele fala que todo espírito trabalha. Mas esses espíritos muito imperfeitos, muito maldosos, que ainda estão aí numa região umbralina, né, que ainda estão numa região densa, trevosa, que trabalho que eles fazem? O trabalho de nos manter vigilantes, o trabalho de nos provar diariamente, o trabalho de somar o progresso de todo mundo, mesmo sendo ruins, mesmo sendo imperfeitos. Todos, todos. Mesmo com aquele espírito que está te obsediando hoje, né? Para quem não sabe, né? Alguns espíritos maldosos, imperfeitos, infelizes, alguns que são devedores e são credores nossos do passado de outras encarnações, têm a possibilidade, a capacidade de nos prejudicar. Mesmo esses estão nos ajudando no progresso, né? Esse obsessor de hoje é teu irmão de luz de amanhã. Legal? Difícil de acreditar? Eu vou contar um caso rápido, meu particular. Há alguns anos atrás, né, alguns anos, eu vou bem rápido para vocês saberem o que é o espiritismo, o que é a mediunidade, né? Há alguns anos atrás, eu senti uma influência muito negativa, muito perniciosa, uma obsessão. Me senti extremamente mal, com taquicardia, não fiquei bem, não sabia o que estava acontecendo. É uma sensação que quem já passou sabe do que a gente está falando. E eu imediatamente comecei a orar. Eu sabia que aquilo não era orgânico, né? Eu já era espírita, já conhecia. E eu comecei a orar, a rezar e a pedir para os irmãos aqui da casa, os irmãos espirituais da casa, que me auxiliassem. Consegui chegar na minha casa, nem almocei naquele dia, fui dormir direto. Um dia que fui buscar almoço, deitei, dormi. Melhorei, mas eu continuava me sentindo muito mal. Muito mal. Uma angústia que não tinha tamanho, uma ansiedade que não tinha motivo. Bom, liguei para um médium
E às 3 horas da tarde eu falei para ele, você pode ir até lá na casa que a gente precisa atender uma pessoa? Eu nunca conto para o médium. O médium não tem que saber do que vai acontecer. Senão você perde a credibilidade. Né? E veja que interessante, quando chegamos aqui na casa, que o irmão se mediunizou, né? O médium se mediunizou, o espírito, o médium que eu não tinha contato, não conversava, o espírito quando logo chegou, o irmão Nazaré falou assim, boa tarde, irmão, fica tranquilo, nós estamos junto com você desde aquela hora lá na frente do restaurante que você chamou a gente. Aí você já começa a acreditar, né? Porque o médium não tinha como saber aquilo. Bom, houve uma discussão, havia sim alguns espíritos, né, muito infelizes, tentando prejudicar. E esse irmão me esclareceu então que esses espíritos, eles foram buscados no umbral para realizar um ataque com relação a mim. E eles tinham um vínculo fluídico comigo, porque, para quem não sabe, eu fui policial durante a carreira inteira. E numa ocorrência em que houve a morte desses dois meliantes, eu era o comandante, eu era o chefe lá, e eu fui até lá e verifiquei, daquele momento eles entenderam que eu é que havia sido o culpado do desencarne deles. Então alguns espíritos que queriam atacar a casa se aproveitaram disso e jogaram esses irmãos para me atazanar. Né? Bom, mas onde eu quero chegar? Isso tudo existe? Existe. É possível? É possível. Né? Passado algum tempo, esses irmãos foram trazidos aqui para casa, né, espiritualmente falando, foram atendidos, foram tratados e foram orientados. Passado umas 2 semanas, estava eu trabalhando lá no atendimento de cabine, e aí o espírito irmão Nazaré falou, coronel, boa noite, que bom. Sabe quem é que está aqui? Eu falei, não. Ele falou, aquele espírito que a gente foi lá buscar lá, que estava... E aí, falou, está aqui, ele está entendendo, né? Está se desculpando, ele está entendendo o que aconteceu. E sabe onde é que está o parceiro dele? Eu falei, não. Ele falou, está lá na sua casa. Eu falei, fazendo o quê? Ele falou, tomando conta. Ajudando a sua casa a ser protegida. Então, pessoal, é assim que funciona. É assim que a espiritualidade funciona. Né? O teu obsessor de hoje é o teu anjo da guarda de amanhã. Tudo vai progredindo. Tudo vai evoluir. Fala, Felipe. Não. Não, peraí. Calma. O Felipe está perguntando se os médiums podem, que tem uma mediunidade, mas ele pode trabalhar aquela mediunidade de uma forma diferente? Eu não quero fazer psicofonia, não quero trabalhar nisso, eu quero... Não. Por quê? O médium ele é preparado no plano espiritual para ser médium. É um compromisso que o médium assume. A gente até brinca, né? Tem um texto do Emmanuel, tem um texto muito longo do Emmanuel, né? Que fala quem são os médiums. E uma vez eu fiz uma brincadeira numa casa, numa palestra que eu fiz, falei, quem aqui é médium? Uns 20 levantaram a mão. Aí eu li aquele texto de quem era médium. A pessoa que estava sentada do lado do médium começou a olhar assim, ó. Porque os médios são espíritos extremamente devedores. Somos espíritos que faliram muito fortemente. O Emmanuel fala que nós erramos desastradamente. E por isso a gente vem com o compromisso da mediunidade para melhor pagar as nossas dívidas. Então, a mediunidade que cada um possui, ostensivamente, foi tratada e desenvolvida lá. O André Luiz nos fala que há uma escola de mediunidade no livro Os Mensageiros. Os médiuns são tratados no seu perispírito com passes magnéticos para prepará-lo para o trabalho, abrindo as capacidades psíquicas. Então, se você vem com o objetivo de fazer a psicofonia, é psicofonia. Não, eu quero ensinar xadrez. Então, você não exerceu a mediunidade. Ok? No perispírito. Né? No plano espiritual. Os médiuns são preparados lá no plano espiritual. Tá bom? Fala. Vamos lá.
Então, vamos lá. Vocês entenderam a pergunta? Ele conhece uma pessoa. Pessoal, tem que ser espírita para ser médium? Tem ateu médium, tem padre médium, tem pastor médium, tem pai de santo médium. Tem gente que não é nada médium, né? Então a mediunidade é uma faculdade orgânica que todos nós temos. Alguns, isso. Alguns têm essa faculdade ostensiva, muito aberta, tá? Que é o que a gente está falando desse caso. Bom, mediunidade adoece? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Um médium que trabalha a sua mediunidade, ele tem um organismo equilibrado. Ele só fica melhor a cada dia, tá? O que pode ser? Cada caso é um caso. Ah, mas ela tem uma mediunidade, não exerceu e está ficando cada dia mais doente. Como eu sempre falo para vocês, mediunidade, para dar um exemplo assim bem simples para a gente entender, é como se eu tivesse uma caixinha aqui de duplo comando do Paulo. Aqui tem minha boca, aqui tem meus braços, é uma caixinha de duplo comando. Nós não vemos, mas a espiritualidade vê. Então a espiritualidade, ela vê o médium. Ela sabe que o médium o vê, ela sabe que o médium o ouve, ela sabe que o médium o entende, ela sabe, esse espírito sabe que o médium pode auxiliá-lo ou não. Tá? Então o que acontece? A pessoa que nada crê, tem uma mediunidade ostensiva, vive em desequilíbrio com isso. Então ela está sempre com a porta da caixinha aberta. O que acontece? Os espíritos se aproveitam. Porque quando a gente fala de espírito, quem são os espíritos? As almas dos homens que viveram na Terra. Tem gente boa? Tem gente ruim? Tem gente invejosa? Tem gente amorosa? Tem de tudo. Então, um espírito, por exemplo, que se aproxime dela, veja essa capacidade, e ela se recusa a auxiliar, não faz nenhuma oração por ele pode se vingar. Ele vê a mediunidade, ele consegue interagir com ela, ele consegue influenciar ela, e ele consegue botar minhoca na cabeça dela. Que é tudo que o espírito pode fazer com a gente, pessoal. Como? Não, estamos falando aqui dos ruins, né? Um bom espírito não vai fazer isso, porque ele é bom. Por exemplo, ela deve ter um mentor. O mentor dela, quando ela encarnou, eles tinham combinado de fazer um trabalho. Eles devem estar lamentando, mas ele jamais vai se vingar dela, porque ele é bom. Vai reencarnar, vai voltar. O André Luiz nos fala no livro Os Mensageiros que de 30.000 espíritos preparados para a mediunidade, somente 9 realizaram a encarnação. E o resto faliram. É o normal. E muitas vezes, quando sabe, se afasta. E daqui a pouco vai começar. A gente já teve vários casos aqui de pessoas que foram afastadas da casa por parentes que têm mediunidade e a espiritualidade ruim, infeliz, inferior, não quer. E aí, com quem que você está sintonizado? Quando você se afasta do Evangelho, você se afasta das coisas boas, você começa a achar que aquela mediunidade é um castigo do demônio, é coisa, você começa a vibrar baixo. Então você se cerca desses espíritos. E esses espíritos começam cada vez mais te afastar de um trabalho mediúnico. Por quê? Porque num trabalho de mediúnico você vai trabalhar para Jesus. E os caras não querem. Né? Sendo muito franco, nos umbrais, nos lugares mais densos, há uma verdadeira escravidão de espíritos mais inteligentes que dominam espíritos menos inteligentes. Escravizam. Cada vez que uma casa espírita como essa resgata 30, 40, 50, você acha que os caras ficam felizes? Você está entendendo por que o dirigente é muito atacado? Por que o médium é muito atacado? Por que Jesus falou, orai, mantenha-se elevado e vigie o que você pensa.
Tudo faz sentido. Olha, todo médium que desenvolveu, que seguiu a cartilha, mediunidade com Cristo, né? Uma boa mediunidade bem estudada, não abandona nunca, e só se sente bem. Só se sente bem. Exatamente. O preconceito, né? Tenta trazer ela aqui um dia. Ué, vem aqui. É difícil, mas é assim que começa. Todo médico que apareceu aqui, ele veio chutado na bunda, né? Alguns espíritos um pouquinho mais densos, né, fazem o que a gente brinca sempre aqui, né? A gente sempre fala que o médium, ou ele vem no amor, ou ele vem na dor. 99,9% vem na dor. Porque, eu não quero, não sei, não gosto, é coisa de macumbeiro, eu morro de medo, tenho não sei o quê, papapá. Quando vem e descobre o que é a doutrina espírita, o que é a espiritualidade, como é que funciona, a vida muda. Pode ser, pode ser. Pode ser algum desgaste, né? Agora, também tem só uma coisinha, né, interessante. O Chico conta também, né? Eu gosto muito das histórias do Chico, né? Que uma senhora uma vez chegou para ele e falou: Chico, pelo amor de Deus, você precisa ajudar meu marido. Falei, por quê? Falei, não vem no centro espírita de jeito maneira. Ele está perdido, ele é um homem perdido e tal. Aí o Chico falou assim, mas ele é uma pessoa ruim? Ela falou, não, é um cara bonzinho. Mas ele cuida bem da senhora? Eu não posso falar nada, ele cuida muito bem da casa e tal. Ele trata bem os seus filhos? Ele trata bem os seus filhos. Ele briga com as pessoas? Não, não briga tal. Ah, minha senhora, ele não precisa vir no centro espírita. Né? Fala, Felipe. Não, ninguém tem privilégio. Ninguém tem privilégio. Lembra quando o Chico está no avião, que ele fala, meu Deus, eu vou morrer. E o mano fala assim, quem está gritando? Nós vamos morrer. Ele fala assim, e daí? Tem um monte de gente morrendo. Vocês não são privilegiados. É assim. Pela tua moral. Como o médium sabe melhor do jogo, teoricamente é para ele estar melhor. Teoricamente. O médium que estuda, que tenta se aperfeiçoar. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Fala, Zé. Sim. É. Não, o Zé está falando aqui, ó, todos aqueles que nasceram no planeta Terra são médios? São, porque todos nós damos comunicação ao espírito, o nosso. É isso, Zé? E todos nós temos a mediunidade como uma faculdade. Só para a gente encerrar, que já estamos com o tempo estourado, as novas gerações que vêm têm vindo com uma mediunidade ostensiva muito aberta. Né? A gente está caminhando para um mundo de regeneração, onde a mediunidade vai ser muito aflorada. Tá bom? O que era raro. E olha, o que aparece de gente aí manifestando, né, mediunidade ostensiva é bastante. Hoje a nossa casa tem 4, 8, tem uns 16 médios. E tem um monte de casa que não tem. Imediato. 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 Por isso que a gente fala, qual é o melhor remédio contra a desobsessão? A oração. Leitura do Evangelho. Fez uma oração, elevou sua vibração, atraiu bons espíritos, o espírito que você atraiu inferior, ele não se sente bem. É imediato. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, obrigado a todos. Vamos para o nosso passe magnético, né?